Muito bem, hoje, 28 de agosto, sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje, nós celebramos a memória de Santo Agostinho, bispo de Hipona, um grande mestre e doutor na fé. Mas antes de se tornar cristão, mestre e doutor na fé, Agostinho teve uma vida desregrada. Ele buscava saciar sua sede de conhecimento na filosofia. Mas a filosofia nada lhe trouxe. Pelas orações de Santa Mônica, que celebramos ontem, que rezou cerca de 30 anos sem desistir, Santo Agostinho se converte. O coração de Agostinho abre-se para Deus. E a passagem de hoje, das virgens imprevidentes e das virgens previdentes, nos mostra que devemos estar preparados. Esta é a chave de leitura. Estar preparados para receber o noivo, isto é, para receber a Deus em nossas vidas e em nossos corações. Santo Agostinho nunca deixou, depois que conheceu a fé e se converteu, o óleo de sua lâmpada se acabar. Permaneceu vigilante. E é este o versículo final que dá todo o tom do Evangelho. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Devemos estar sempre preparados. Agostinho estava preparado, as virgens previdentes estavam preparadas. E nós estamos preparados para acolher o noivo pela nossa conduta de fé, pela nossa piedade, pela nossa disposição em amar, pela nossa disposição em perdoar, isto é, pela nossa disposição em sermos verdadeiros cristãos. Como está o óleo da lâmpada de nossa fé? Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, invocando a memória de Santo Agostinho, que sempre esteve com sua lâmpada acesa e a reserva do óleo de sua fé sempre cheia, nós nos colocamos a pensar, a confrontar este Evangelho com as nossas vidas. O símbolo aí das virgens é um símbolo da comunidade cristã, de todos nós enquanto fiéis de Cristo. Mas como estamos vivendo essa fé? Como é que preparamos o nosso coração, o nosso espírito para a chegada do Senhor? Devemos estar vigilantes. A vigilância é sempre um símbolo forte de oração, mas é também um símbolo de estar atento. Através da oração, atento à vontade de Deus no cotidiano da vida. O número 10, que também é simbólico, e pode nos remeter ao Decálogo, aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a expressão da vontade de Deus. Ou seja, o símbolo 10 dos 10 mandamentos é um símbolo forte
de estar disposto, disponível a fazer a vontade de Deus. As virgens previdentes, atentas à vontade de Deus, se dispuseram a fazer sua vontade, manter suas lâmpadas acesas para o encontro com o noivo. As imprevidentes deram pouca conta à palavra do noivo, de Deus, e por isso se esqueceram, então, de praticar em suas vidas a vontade de Deus. Mas o decálogo, os 10 mandamentos, Jesus resume em 2: amar a Deus, amar ao próximo. O que significa que as virgens previdentes mantiveram suas lâmpadas acesas também porque aceitaram o amor do noivo e corresponderam a esse amor, preparando-se para a sua chegada, para não decepcioná-lo. As imprevidentes não responderam a este amor e por isso não se prepararam. Assim também o nosso coração de cristão. Como é que nós respondemos ao amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia em nossas vidas? Como as virgens previdentes ou como as imprevidentes, fazendo pouca conta das coisas de Deus, das coisas sagradas, da nossa própria vida de piedade, de fé, de oração, da nossa capacidade de amar, de perdoar o próximo. Assim, também, este evangelho se torna também um paralelo do homem insensato e do homem sensato, um que construiu a sua casa sobre a rocha, outro sobre a areia. Também se faz aqui um paralelo, porque aquele que construiu a casa sobre a rocha, isto é, sobre a palavra de Deus, se manteve firme nas tempestades. Aquele que não deu atenção à palavra de Deus e à vontade de Deus, então os ventos derrubaram sua casa porque ela estava construída sobre a areia. Isto significa, então, que se trata de estarmos preparados para quando o noivo chegar, ele nos receber, nos acolher. Se nós desprezamos a vontade de Deus, seu amor, seus mandamentos, então ele nos desconhece. João vai dizer que quem ama conhece a Deus porque Deus é amor. E o inverso também é verdadeiro. Aquele que ama, que é capaz de amar, Deus também o conhece e o reconhece. Aquele que não ama, Deus desconhece. É o que ele diz às virgens imprevidentes: não vos conheço. E elas batem na porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Isso nos remete a um outro evangelho, que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Pôr em prática a vontade de Deus que está nos céus é preparar o nosso coração para a chegada do noivo. Ouçamos então o que este evangelho nos diz e busquemos colocar em prática em nossas vidas. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o noivo vai chegar. Vigiemos, portanto, através da nossa vida de oração, mas também da nossa disposição de praticar o bem, de viver o amor de Deus, de manter as nossas lâmpadas acesas, sempre carregando conosco o óleo do amor, o óleo da fé, para que nossas lâmpadas não se apaguem no meio da noite e fiquemos expostos à escuridão, para que estas lâmpadas de nossa fé nos levem à verdadeira luz, que é Cristo Senhor, a salvação, a graça, a misericórdia que Deus nos oferece sempre. Deus abençoe a todos.